Olá pessoal, tudo bem? Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Então pessoal, eu resolvi gravar essa videoaula, como a gente não está tendo aula essa semana, né? Eu acho que uma revisão sempre faz bem, né? Então eu fiz o apanhadão aqui de tudo que a gente viu e que será cobrado na prova de sábado para a gente poder conversar um pouco, né? É importante que se diga que vocês não se prendam apenas a essa videoaula. Vocês devem, sobretudo, fazer as atividades, né? Foi pedido para que vocês colocassem em dia as atividades online do SAS, né? Mas não deixem de fazer as atividades para casa, as atividades de sala e as tarefas online, né? Isso tudo ajuda você a exercitar na prática aquilo que a gente vai estar falando aqui, né? O que será cobrado na prova de literatura desse primeiro trimestre? Né? Então, nós teremos a unidade 1 com o contexto artístico do início do século XX, né? Aquele panorama sobre o que são as vanguardas, como é que elas modificaram a questão das artes. As unidades 2 e 3 dizem respeito às 6 vanguardas que nós estudamos, né? O cubismo, futurismo, fauvismo, expressionismo, surrealismo e dadaísmo. A unidade 4 sobre a introdução do modernismo em Portugal, e sobretudo no seu primeiro movimento com o grupo de Orfeu. As unidades 5 e 6, especificamente sobre o poeta Fernando Pessoa. E a unidade 7, o modernismo no Brasil e a Semana de Arte Moderna de 22. Só lembrando que a gente não vai cobrar o último tópico dessa unidade 7, que foi o que ficou faltando para a gente, né, que é a linguagem do modernismo. Né? Isso, inclusive, a gente vai começar a próxima unidade falando sobre a primeira fase do modernismo aqui no Brasil com esse tópico, tá certo? Iniciando, então, o contexto artístico no início do século XX. Né? A gente tem que entender, sobretudo nesse começo, o que é esse contexto artístico, né? Como que era a arte naquele período, não é mesmo? A gente tem, sobretudo, o conceito de arte mimética ou arte acadêmica. Né? O que vem a ser isso? Essa arte mimética, essa arte acadêmica, ela é a cópia da realidade. Os artistas eles eram melhores ou piores, se copiavam com mais precisão ou não a, a realidade que o cercava. Né? O artista ele não poderia colocar sua opinião, sua impressão na cena. Na realidade, ele tinha aquela cena retratada tinha que ser o reflexo da realidade, como uma fotografia. Né? Então eles acabam copiando modelos, né? E as pinturas eram quase todas padronizadas. Então o que vem a ser essa arte mimética? É uma arte mais voltada para a cópia da realidade. No final do século XIX, do século retrasado, esse padrão começou a mudar. O interessante seria você não copiar a realidade, mas sim você interpretar essa realidade. À medida que se combate a arte acadêmica, se radicalizava durante o século XX. Mais arrojados e revolucionários tornavam-se as obras de arte. Então você tem um exemplo aqui de uma paisagem brasileira e de uma paisagem expressionista, né? Então aqui você vê o que o artista imagina daquela cena, e que você tem uma cópia real da cena, né? Aqui, se não me engano, seria Iracema na praia. Então percebam a diferença, né? Do que é um e do que é outro. Essa revolução nas artes, né, essa transformação nas artes, ela começou com o impressionismo e o pós-impressionismo, né, que, sobretudo, propuseram uma ruptura com as convenções da época. Né? Então, eles romperam com essa questão do academicismo, com a ruptura com a arte mimética, com a arte de cópia da realidade.
né? E com isso nós tivemos vários movimentos estéticos e artísticos do início do século XX, do século passado, que o objetivo desses movimentos artísticos foi refundar os princípios de equilíbrio tão presente na arte mimética, na arte acadêmica, de equilíbrio, acabamento formal e realismo, né? Era muito mais importante a impressão do artista do que propriamente a cópia pura e simples da realidade. Na arte moderna, os artistas valorizam a inovação e a originalidade. Quanto mais distante da tradição, mais apreciadas são as obras modernas. Frequentemente ocorre a distorção e a estilização de formas. Os vanguardistas não buscavam reproduzir a realidade, mas sim recriá-la segundo a sua própria visão, desejando chocar os espectadores e desconstruir o conservadorismo dos valores passadistas. E valores passadistas são os valores do passado. Então, esses artistas vanguardistas, essas correntes estéticas do começo do século passado, o que queriam fazer? Romper com a arte acadêmica, recriar um novo tipo de arte e, por isso, entrava em cena a reinterpretação. Eles interpretavam a realidade e muitas vezes distorciam, né? Eles colocavam a impressão deles naquilo que eles estavam fazendo. Esse período do começo do século passado, né, e final do século XIX, início do século XX, é o chamado período da Belle Époque. Né? Esse período da Belle Époque ele confrontou diversos progressos científicos e tecnológicos. Né? A gente, por exemplo, um progresso tecnológico que para nós hoje é muito simples, muito elementar, mas que foi uma grande revolução na época, foi a luz elétrica. Não é que a luz elétrica foi inventada nesse período, mas ela chegou aos lares, começou a ser mais utilizada e difundida nessa época. Então, por exemplo, houve uma intensificação da vida noturna. Então, isso tudo acabou revolucionando o jeito de ser e de viver. Né? A gente teve a questão da implantação da indústria do entretenimento com a questão do cinema. Né? O cinema ele foi desenvolvido, surgiu nessa época. E, sobretudo, a gente tem um fato que marcou muito o começo do século passado, a Primeira Guerra Mundial, né? Onde a gente teve o desenvolvimento de armamentos, o desenvolvimento bélico, estudo e esse desenvolvimento bélico relacionado à ideia de progresso. Né? É importante se dizer isso. Agora, o que é uma vanguarda? Né? Qual que é o seu papel? Né? O que são essas vanguardas europeias? As vanguardas, elas sobretudo, elas romperam com o conceito de arte mimética. Né? E não houve um esquema comum, né? Elas são artistas que não se encontraram para criar movimentos, né? As coisas foram acontecendo, cada um no seu lugar, cada um do seu jeito, então não houve um programa comum entre todas essas vanguardas. As vanguardas elas divulgavam o seu propósito, o seu objetivo em manifestos, né? Então a gente tem o manifesto futurista, o manifesto dadaísta, o surrealista, entre outros. E eles aconteceram não só nas artes plásticas, mas também em outras manifestações artísticas, como, por exemplo, a literatura. Então, foram movimentos que aconteceram quase que ao mesmo tempo, né? Não teve um, acabou, começou o outro. Eles eram concomitantes, contemporâneos, aconteciam ao mesmo tempo. Né? E também não foi só na pintura, foi em outras manifestações artísticas também. E quais que foram essas vanguardas que a gente vai ver? A gente tem o fauvismo, o futurismo, o dadaísmo, o expressionismo, o cubismo e o surrealismo. Cada uma com a sua característica específica. Começando pelo cubismo. Né?
As propostas do cubismo, sobretudo, é a decomposição e recomposição da realidade. Essa realidade é decomposta e recomposta em figuras geométricas. E com isso a gente tem a sobreposição de planos. E esses recortes geométricos a gente vê muito nas figuras, nas pinturas, cilindros, cubos, retângulos, entre outras formas geométricas. O principal representante foi o Picasso, né? E o que acontecia? Né? O cubismo ele propiciava vários ângulos de observação. Era como se o poeta, como se o pintor ele visse o objeto que ele está pintando, ou a impressão que ele está tendo, e tentasse transpor na tela várias possibilidades de visão. Vamos pensar, ele tem direita, esquerda e frente, plano, contraplano e geral. Então ele tenta reproduzir esses 3 planos, ou até mais que isso, dentro da mesma pintura. Então, o cubismo a gente percebe muito, porque as formas elas são distorcidas e mais geometrizadas, né? É mais fácil a gente perceber. Como consequência do uso dessas formas, o espectador capta simultaneamente vários ângulos e perspectivas de visão. Esse procedimento técnico revolucionou o mundo da pintura, visto que desde o Renascimento os artistas valiam-se de princípios óticos segundo os quais os objetivos deveriam ser representar a partir de um ponto de vista específico. Ou seja, eu estou vendo aqui, né, na minha frente, e eu tento retratar o que está acontecendo na minha frente, não o que está acontecendo nas laterais, por exemplo. Ao romper essa regra, o cubismo força o observador a questionar uma interpretação única e linear da realidade. Curiosamente, no domínio das ciências exatas, Albert Einstein, por meio da teoria da relatividade, apresentou conclusões muito semelhantes. Então a gente pode dizer que o cubismo não aconteceu só na pintura. A gente tem textos literários cubistas e também alguns aspectos relacionados às ciências exatas. Na literatura, o cubismo valoriza muitos aspectos visuais e gráficos, né, como os espaçamentos que acontecem no texto, né, as fontes, elas são essenciais para você compreender o sentido do texto. A gente não tem uma sintaxe linear, né, então às vezes eu tenho substantivos soltos, não tenho verbos, tenho adjetivos soltos também. E as palavras, as aparências das palavras dispostas aleatoriamente, né? O que dá uma impressão de uma linguagem mais distorcida e fragmentada. Como é que isso acontece? Por exemplo, no texto do Oswald de Andrade, que é da primeira geração modernista. Né? O poema chama Hípica. Saltos Record, aqui está em inglês, né? Então vamos começar de novo. Saltos recordes, cavalos da penha, correm jockeys de Higienópolis, os magnatas, as meninas e a orquestra toca. Chá na sala de coquetéis. Então percebam que ele traça um cenário do que é uma corrida de cavalo, como é que funciona a hípica paulistana, através de palavras soltas, né? Então ele ele não faz uma crônica com sujeito, verbo e objeto. Por exemplo, ele já fala da corrida dos cavalos, fala quem está ganhando, fala que é elite, fala que é o que tem o chá, fala que tem uma sala de coquetéis. Como é que fala o plural de coquetel? Meu inglês não é dos melhores, desculpe. Vamos lá. Então ele usa todos esses elementos fragmentados num texto só. E soltando esses elementos fragmentados, ele consegue fazer traçar um cenário de como que é a hípica em São Paulo. A próxima vanguarda que a gente vai ver
é o futurismo, né? O futurismo ele surgiu com a publicação de um manifesto em 1909 pelo Marinetti, né? E o principal objetivo era a rejeição às tradições da cultura europeia. Valorizava muito a questão do movimento, das invenções tecnológicas que tinham na época, tinha um caráter bélico muito forte no futurismo. Ele valorizava esses descobrimentos. Eu não vou ler o manifesto todo, né, nem esses pontos que estão aqui, vou parar apenas no primeiro e no segundo. Né? Nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia e da temeridade. A coragem, a audácia, a rebelião serão elementos essenciais de nossa poesia. Então, por aí vocês verem que existe uma necessidade de ruptura muito grande. Né? Eles querem ser corajosos e lançaram a fazer o novo. Sobretudo, essa imagem está aí, essa escultura, é uma escultura grega, ela está no Museu Nacional de Belas Artes aqui no Rio de Janeiro, a Vitória da Samotraça. Né? Ele critica, sobretudo no item 4, essa forma de se fazer escultura. Né? Então a coisa tem que ser mais, se romper mais. Eu preciso me atualizar e estar em dia com aquilo que está acontecendo. E a gente vê muito isso nesse texto do Álvaro de Campos, Ode Triunfal, onde a gente tem a exaltação das máquinas, né? A exaltação da vida moderna. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica. Tenho febre, escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Ó rodas, ó engrenagem, eterno, forte espasmo retido dos maquinismos em fúria fora e dentro de mim, por todos os meus nervos dissecados fora, por todas as pupilas fora de tudo com que eu sinta. Então, o futurismo ele elogiava muito essa questão da vida moderna, e estava muito condizente com o tempo presente. E eu estou tentando achar a palavra, e exaltava os armamentos bélicos. Eles achavam que os armamentos bélicos ajudavam o homem a se colocar no tempo presente. Isso tudo também a gente tem que entender que é no contexto da Primeira Guerra Mundial. Os textos futuristas, né, tinham menosprezo pelos arranjos métricos da tradição clássica e romântica, o uso de substantivos compostos ou substantivo adjetivo, praça funil, mulher golfo, por exemplo. Símbolos matemáticos no texto eram presentes, não valorizavam a sintaxe, abolição dos pontos, dos sinais de pontuação, e não tinham apreço pelo lirismo e sentimentalismo. Né? Então você não vai ter poema meloso, por exemplo, na literatura futurista. Na pintura, a gente vê muito essa questão da apologia à velocidade. A velocidade ao ritmo de vida acelerada. Como, por exemplo, você não percebe as patas do cachorro aí. Então, o cachorro está em constante movimento, está andando muito rápido. Ele está andando rápido demais que eu não consigo retratar essas patas mexendo. Então, eu não consigo retratar essas patas mexendo. Então, as patas, tá aqui as patinhas, ó. Elas funcionam, a gente vê até quase como um leque, né? Elas estão em constante movimento. Em 1905, os artistas influenciados pelo impressionismo trouxeram a público uma pequena demonstração de seus trabalhos, exibindo-os na exposição do Salão de Outono, frequentada pelos mais importantes críticos e apreciadores de arte da Europa.
No entanto, a recepção das obras não foi positiva. Luiz Vasconcelos, um dos juízes responsáveis pela avaliação, alcunhou os pintores depreciativamente de fauves, termo que em francês significa bestas ou feras. Tal denominação acabou por fixar e por designar o movimento. Então, ou seja, o fauvismo ele acaba sendo uma ruptura desses pintores, desse grupo de pintores franceses com um impressionismo. Né? Então, o fauvismo, os pintores fauves, né, seriam os bestas ou as feras. Quais são as características dessa pintura? Ele recusou o uso de cores cintilantes e suaves dos impressionistas. Né? Os fauvistas tinham cores mais vivas, como a gente pode ver aqui. Ó. A gente não tem cor cintilante, é a cor mais crua, mais ao natural. Linhas nítidas e cores arbitrárias, ou seja, cores que não retratavam a pigmentação exata da realidade. Eles tinham maior liberdade nessa questão da escolha das cores para poder fazer a tela. Então, a cor, sobretudo, vai ser uma das características fundamentais dos fauvistas. Quais foram as contribuições e quais são as características principais do fauvismo para as artes plásticas, sobretudo? Separar a cor de seu propósito descritivo. A cor ela não precisa representar aquilo que está sendo dito ou retratado lá. A cor é sempre uma coisa independente, um elemento independente na tela. Ela vai ter sempre maior destaque. E essa cor ela representa uma estrutura emocional do artista. A gente vai ter sempre uma questão de equilíbrio na composição e lembra que eu falei para vocês lá do cubismo que tentava retratar a realidade de vários pontos de vista, que é a tridimensionalidade. O fauvista ele já vai valorizar a bidimensionalidade, né? Só altura e largura, né? Mas a principal característica, reforço, dos fauvistas são a questão da utilização da cor. Cores mais puras, cores mais fortes. Agora, o expressionismo. O expressionismo ele começou na Alemanha em 1904, 1905. Expressava a realidade subjetiva do indivíduo. É como eu vejo o mundo que contava mais. Não é como o mundo é, como eu interpreto aquela realidade. E o Die Bruck estabeleceu uma ponte, a passagem para uma arte do futuro. Ele fez, o expressionismo seria essa ponte, seria essa nova forma de se fazer arte. E a gente sempre confunde o impressionismo com expressionismo. O impressionismo ele é anterior ao expressionismo. O impressionismo surgiu na segunda metade do século XIX, ou seja, no século retrasado. E seus artistas empenharam para registrar a impressão momentânea, dispensando as técnicas tradicionais acadêmicas. Então, o impressionismo foi uma ruptura com o academicismo, foi uma ruptura com a arte mimética. Diferente dos artistas acadêmicos, os impressionistas valorizavam a luz natural e cenários externos ao ateliê. Então, os impressionistas eles sempre vão pintar fora, eles valorizam muito a questão da incidência da luz naquele momento. Eu vou, por exemplo, a gente tem na apresentação que eu usei em aula com vocês, tem lá a cena de um café em Paris. O pintor foi, acho que é o Monet, não lembro exatamente, pintou aquele café e retratou a incidência da luz naquele momento, na hora que ele estava pintando. Então, isso era importante para os impressionistas. E os expressionistas? Os impressionistas já é uma coisa posterior. É do começo do século XIX para o século XX. Aliás, na virada, não é começo do século XIX, final do século XIX para o século XX. A
não mais representava a imagem real ou efeito de luz, mas distorções intencionais que geravam novas formas e expressavam os sentimentos do artista, como angústia, inadequação da realidade, etc. Então, é a forma como o artista vê e sente determinada cena. Então, a gente vai ter muitas imagens distorcidas. Né? Do expressionismo a famosa tela O Grito, acho que todo mundo lembra, né? Com aqueles tons vermelhos fortes, aquele rapazinho distorcido na imagem. Como, por exemplo, essa daí. Né? O expressionismo ele buscou interpretar as angústias que assolavam os indivíduos no início do século XX. Então, no expressionismo, a gente sempre vai ter uma deformação da realidade, né? A realidade nunca vai ser vista como ela é, porque essa realidade é a realidade da expressão subjetiva do pintor, do artista, frente àquilo que ele está vendo. Eles desrespeitavam regras de equilíbrio e harmonia das cores, justamente para chocar. Né? Os corpos desfigurados e os objetos são sempre desproporcionais. Representação grotesca e desfigurada da sociedade do período. E as cores e linhas fortes, para reforçar a questão da emoção. O surrealismo ele surgiu na França com André Breton, né? É uma violenta ruptura com os padrões lógicos por meio da liberação do inconsciente. Essa liberação do inconsciente é o que ele chamava de automatismo psíquico para as criações artísticas. Né? É você fazer aquilo que vem à sua cabeça sem muito planejamento, sem muita lógica entre os elementos que compõem a tela. Esse automatismo psíquico, o que é? O artista deve dar total vazão ao seu pensamento, ou seja, ele deve apenas colocar sobre o papel ou sobre a tela as situações surgidas na sua mente sem preocupar-se com a coerência lógica da obra. Como, por exemplo, você está vendo uma árvore com a copa em flor. Né? Então, o artista viu aquilo e imaginou que a copa da árvore seria uma flor e fez. Então, percebam que há uma certa ruptura com a realidade. A gente não tem uma realidade distorcida como o expressionismo. A gente tem uma criação de uma nova realidade. Nas artes plásticas, a gente tem esse automatismo psíquico, que é a não premeditação de temas, né? Desenhos mais livres e um alto grau de abstração. E o surrealismo ele foi muito influenciado pelas pesquisas do Freud. Né? Freud é o pai da psicanálise. Então não, estamos vendo, né? Já vimos que o surrealismo ele nasceu quase que ao mesmo tempo que a psicanálise, que é esse estudo da mente, que é o autor, que é o pintor, o autor, dando fluxo àquilo que vem à cabeça dele. Já o dadaísmo, que é a última estética que a gente vai ver, o dadaísmo ele é um movimento que surgiu na Suíça, né? A Suíça, como país neutro, como a gente sabe, ele é um refúgio de artistas. Ele foi um refúgio de artistas que estavam fugindo da guerra. Né? Ele teve seu início com Tristan Tzara, com seu manifesto em 1918. E as principais características desse movimento é o irracionalismo e o cinismo. Nada faz sentido, eu sou cínico com relação à realidade. Eles tinham uma retórica mais agressiva e combativa. Um outro ponto que chama a atenção no dadaísmo é esse niilismo. Esse niilismo, o que é? É o ceticismo em relação à interpretação da vida e ao seu propósito. É tipo assim, não tô nem aí para a vida, né?
Para que serve? Eu só vou fazer. Eu sou cético, não levo a coisa muito a sério. Né? Não estou muito aí para a coisa. E eles tinham uma questão de uma anti-arte. Né? A arte ela não precisava ter uma função. Né? A arte ela não precisava ter uma função. É o que eles chamavam de anti-arte. É uma descrença quanto à utilidade da obra de arte. E aí usavam a técnica, sobretudo por esse francês aí, o Marcel Duchamp, eles usavam a técnica do ready-made, né? Que é o já feito, é o já pronto. Ele transpõe objetos da vida cotidiana para o campo das artes. Geralmente os objetos escolhidos não tinham nenhum valor estético. E eles tinham como ponto de vista, né, como objetivo, desconstruir o conceito de arte como algo intocável, como por exemplo essa peça que a gente está vendo aqui é muito famosa, todos os manuais apresentam, que é a chamada roda, né? A roda aqui do Marcel Duchamp. Ele pegou uma roda de bicicleta e dessa roda de bicicleta fez a sua obra de arte, né? Como por exemplo a gente tem um mictório que também virou uma peça de arte, é uma peça que chama A Fonte. Né? Então eles pegaram o já pronto e ressignificar isso. Hoje isso é muito comum, né? Em artes a gente vê muito isso. Se a gente for na Bienal em São Paulo, a gente vê muito desse tipo de obra de arte. Bem, indo agora para o modernismo português, que é o comecinho do século passado. Né? Como é que estava Portugal naquela época? Né? Naquela época aconteceu o chamado ultimato inglês. Né? Primeiro, antes do ultimato inglês. Né? Houve um pânico em 1890, quando um banco inglês deu calote em vários credores de Portugal e eles acabaram quebrando. Né? Portugal estava muito... estava quebrada financeiramente. Né? E o ultimato inglês, Portugal ele queria dominar essa área aqui, ó, entre Angola e Moçambique, para ter uma ligação entre o Atlântico e o Pacífico. Só que com isso, ela acabaria invadindo territórios da Inglaterra. E foi feita uma conferência em Berlim entre diversos países que tinham colônias na África para delimitação do território. Né? Entretanto, Portugal não, a Inglaterra não aceitou porque perderia áreas aqui, né? E não teria como, por exemplo, além de perder áreas, escoar a sua produção por terra, se fosse o caso. Né? Portugal era colonizadora da África do Sul, aqui embaixo. Portugal não aceitou e ameaçou Portugal, não, perdão, gente. Inglaterra não aceitou e ameaçou Portugal de guerra, né? Como Portugal sabia que o exército britânico era maior, acabou se retirando, né? Acabou não tocando essa ideia para frente. Por isso do ultimátum, né? No começo do século passado, Portugal estava vivendo uma intensa crise política, sobretudo na sua monarquia. Em 1907, o rei dissolve o Congresso. Né? O Dom Carlos, que foi o último rei de Portugal, foi assassinado. O último, não, penúltimo, né? Ele foi assassinado, é o chamado regicídio. Assumiu o filho dele, né? O Dom Manuel II. Né, em 1910, que ficou pouco tempo no poder, porque logo em seguida foi proclamada a República Portuguesa. Né? E então houve uma sucessão de eventos. Portugal estava numa instabilidade política muito grande.
Os governos republicanos demonstraram, em geral, um caráter progressista. Instituíram a redução da jornada de trabalho, o descanso semanal, o direito à assistência à greve. No âmbito educativo, promoveram o ensino livre e, como prioridade, o combate ao analfabetismo. Todavia, o tumultuado contexto político internacional impossibilitou a estabilização da recém-criada República de Portugal, que se viu arrastada à Primeira Guerra Mundial em 1914, devido ao receio de perder as suas colônias ultramarinas, sobretudo as colônias africanas. Então, Portugal ela foi para a guerra para tentar não perder nada, né? Mas isso acabou aniquilando o país. E como a gente viu, Portugal só se restabelece com o Salazar, né? Quando o Salazar chega ao poder. O século XX para Portugal é um período de estagnação, crise e recuperação. Ele começa a se recuperar só nos anos 30, mais ou menos. Problematização constante da identidade nacional. Né? Portugal se questiona quem é, né? Qual que é a sua identidade, sobretudo com isso apresentando alguns textos de Teixeira Pascoal, Jaime Cortesão e Leonardo Coimbra. O neorrealismo apresenta-se como a luta contra a ditadura salazariana, e a gente vê também um impacto de tudo na guerra colonial, que acontece no volta dos anos 50, 60 e vai até a Revolução dos Cravos, né, nos anos 70. Então foram 20, 30 anos aí de instabilidade interna dentro do país. E é importante que se diga que o Salazar ele chegou ao poder como ministro da Fazenda, estabilizou a economia e depois acabou dando um golpe. O Estado Novo Português. Tem um vídeo que a gente viu em aula, né? Aconselho a vocês a reverem. Explica muito bem o que foi esse período do salazarismo. O modernismo em Portugal ele tem início no século XX, né, com a queda da monarquia e início da república, o que impulsionou vários artistas a procurarem uma outra estética. Né? A revista A Águia ela começa a ser editada a partir de 1910, né? É comprometida com a causa do Renascimento e o resgate da grande herança cultural portuguesa. Essa grande herança portuguesa que eles tentam resgatar um sentimento que permeia toda a cultura portuguesa, toda a cultura, não só literária, mas a cultura do país mesmo, que é o sentimento da saudade. Esse sentimento da saudade, ele é explorado por vários poetas, né? A gente tem Almeida Garré, Camões, né? Explorando esse sentimento. É um sentimento característico do povo português. Tanto é que os portugueses cunharam uma expressão, deixa eu ver se eu tenho o nome dele aqui, Teixeira Pascoais, foi quem cunhou a expressão de que nenhum outro idioma tem um termo equivalente à saudade. Né? Seria só o idioma português que teria uma palavra que expressa esse sentimento como nós temos, né? A saudade como nós vivemos. Bem, o próximo tópico que a gente vai ver é sobre o poeta português Fernando Pessoa. Ele tem uma característica que o diferencia dos outros poetas, que é justamente a sua forma de composição, né? A forma como ele escreve os textos. Porque ele criou os chamados heterônimos. Né? O que são esses heterônimos? São as personalidades poéticas. Então, na realidade, ele não é o Fernando Pessoa é vários. Então a gente vai ver o que diferencia, o que é isso. Esse conceito de heterônimos são personalidades poéticas, máscaras por meio das quais se pode escrever obras sob perspectivas totalmente singulares. É como se ele inventasse uma outra pessoa e essa pessoa
escrevesse os textos, não o Fernando Pessoa. Né? Esse heterônimo é diferente do pseudônimo. Pseudônimo é o apelido. É quando você escreve, você sendo você mesmo, mas você assina com um nome diferente. Então você consegue perceber características suas naquele texto, mas você apenas assinou com outro nome. E o chamado ortônimo é o nome oficial de registro. Né? Então o Fernando Pessoa ele escreveu com 4 heterônimos mais o ortônimo dele. Então seriam 5 personalidades escrevendo. Esses heterônimos, eles têm biografias independentes, histórias de vidas independentes. Né? Então é como se o santo baixasse e ele escrevesse com aquelas características daquela personalidade. Ele incorporasse essas personalidades. E começando a falar da obra de Fernando Pessoa, ele tem uma produção com o ortônimo, ou seja, Fernando Pessoa por ele mesmo. Esse Fernando Pessoa por ele mesmo, ele tem uma parte lírica, onde ele resgata temas dos ritmos e das tradições populares portuguesas, e é uma característica muito forte dele a questão da metalinguagem. Né? O ortônimo sempre fala muito sobre a própria arte de fazer poesia. E como não poderia deixar de ser, como a gente falou, né, os modernistas portugueses resgatam o tema do saudosismo. Então ele também tem essa poesia saudosista. Busca por uma atitude de sebastianista que foi reinventada por ele. Só lembrando que o sebastianismo, né, é aquele culto que os portugueses têm ao rei Dom Sebastião, que desapareceu na Batalha de Alcácer Quibir. Né? Isso a gente viu lá no primeiro ano, quando a gente falou do classicismo. Né? O rei desapareceu, né? Várias lendas surgiram, inclusive aqui no Brasil, sobretudo no Nordeste, no Maranhão, tem histórias de que ele aparece encantado nos lençóis maranhenses. Né? Então isso é uma das lendas. Né? E esse sebastianismo é tão forte, tão presente na cultura portuguesa, só para vocês terem uma ideia, né, ele reverbera até hoje. Teve uma escola de samba esse ano, Unidos do Tuiuti, Paraíso do Tuiuti, que fez um enredo sobre a figura de Dom Sebastião. Na realidade era São Sebastião e Dom Sebastião, e ele resgatou esse tema de Dom Sebastião, desse sebastianismo. Né? Um exemplo de uma poesia do ortônimo de Fernando Pessoa. Isto, né, a poesia. Dizem que finjo ou minto tudo que escrevo. Não, eu simplesmente sinto com a imaginação. Não uso o coração. Tudo que sonho ou passo, o que me falha ou finda, é como que um terraço. Sobre essa coisa ainda, essa coisa é que é linda. Por isso escreve em meio de que não está de pé, livre do meu enleio, sério do que não é. Sentir, sinta quem lê. Então, é aquela característica que talvez seja mais fácil a gente perceber da metalinguagem. Né? É o artista, no caso Fernando Pessoa, por ele mesmo, o ortônimo, falando sobre a arte de escrever. Né? Como é que ele escreve? Os sentimentos são fingimentos ou mentiras? Né? Na realidade, não. Ele simplesmente sente e põe para fora. Né? Então, ele não finge nem mente. E aí ele vai discorrendo. Né? Outra poesia muito famosa dele, aquele poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que devera sente. Então, essa característica da metalinguagem, né? Ele falar sobre o próprio ato de escrever. Cada heterônimo possui uma biografia detalhadamente construída, com local, data e horário de nascimento definidos, bem como características físicas estipuladas, como altura e traços fisionômicos. Toda essa minúcia no desenvolvimento dessas personalidades poéticas tem correspondência na poesia. Alberto de Campos, Ricardo Reis, Alberto Caeiro e
e Bernardo Soares possuem formas de perceber o mundo completamente diferentes, por terem origens e referências singulares e escreverem seus poemas com uma linguagem própria. Então, cada personalidade poética tem uma característica diferente da outra. Não são pseudônimos, não é o mesmo Fernando Pessoa que está escrevendo e assinando com diferentes nomes. É como se fosse uma outra pessoa que está escrevendo. O primeiro heterônimo que a gente vai ver é o Alberto Caeiro. Né? O Alberto Caeiro é o pai dos demais heterônimos. Né? Ele é o mestre, foi o primeiro a ser criado. Ele, de acordo com a biografia dele, né, que o Fernando Pessoa criou, ele morreu em 1915 de tuberculose. Ele tinha uma visão objetiva e nega qualquer transcendência, não há mistério nas coisas. O mundo é aquilo que ele sente e põe no papel. A poesia dele é formada por 3 conjuntos de obras, né? O Guardador de Rebanhos, O Pastor Amoroso e Poemas em Conjuntos. Na poesia do Alberto Caeiro, a gente sente um traço muito forte, muito presente de um bucolismo. Às vezes a gente lê algum texto, lembra muito os poemas Árcades, né? Falando de pastor, de campo, de ovelha. Tem muito essa lembrança, né? Como a gente vai ver no fragmento a seguir. Sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos. E os meus pensamentos são todas as sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la, e comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto, e me deito ao comprido na erva e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. Então, o mundo para o Alberto Caeiro é um conjunto de sensações. Né? Ele sente tudo e tudo que ele sente ele põe no papel. Né? Os pensamentos dele são as sensações que ele tem em relação ao mundo que o cerca. Já o Ricardo Reis é um médico que veio para o Brasil. Né? Ele representa uma parcela da produção artística portuguesa que mantinha, mesmo sendo textos modernos, uma relação de proximidade com a tradição clássica. Né? Ele primava muito por esse apreço à antiguidade clássica. Então, não é absurdo você ver um texto do Ricardo Reis, ele citando deuses, como se fossem Camões, né? Invocando ninfas, invocando figuras mitológicas. O Alberto Caeiro, o Ricardo Reis, ele é um descontente com a República. Ele veio para o Brasil porque ele gostava da monarquia. Isso tudo em tese, né? É a história que o Fernando Pessoa criou para esse heterônimo Ricardo Reis. Se para Alberto Caeiro o importante é sentir a natureza e integrar-se a ela, para Ricardo Reis o mundo moderno apresenta-se como decadente e ele pensa sobre essa decadência do mundo contemporâneo. E ele defende a vida como efêmera, razão pela qual deve ser aproveitada. Né? O Carpe Diem, viva o hoje. Né? Viva o hoje. E é sempre interessante perceber que em grande parte dos poemas ele tem uma musa inspiradora que é a Lídia. Então a Lídia, ela sempre muitas vezes está presente nos textos dele. Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio. Sossegadamente fitemos o seu curso e aprendamos que a vida passa e não estamos de mãos enlaçadas. Enlacemos as mãos. Depois pensemos, crianças adultas, que a vida passa e não fica. Nada deixa e nunca regressa. Vai para um mar muito longe, para ao pé do fado, mais longe que os deuses. Desenlacemos as mãos porque não vale a pena cansarmos-nos. Quer gozemos, quer não gozemos, passamos como o rio.
mas vale saber passar silenciosamente e sem desassossegos grandes, sem amores, sem ódios, nem paixões que levantam a voz, nem invejas que dão movimento demais aos olhos, nem cuidado, porque se os tivesse, o rio sempre correria e sempre iria ter ao mar. Então aí a gente vê essa presença do Carpe Diem, de viver o momento presente, e a presença da Lídia, né? A gente sempre tem que prestar atenção nisso. O Álvaro de Campos, né, talvez seja o mais conhecido dos heterônimos de Fernando Pessoa, ele lembrava muito um judeu, né? Um monóculo, né? Lembrava o judeu português, era alto, magro, um pouco curvado. Ele estudou na Escócia, né? Era engenheiro. Ele é muito adepto a essa questão da velocidade, né? Lembra muito uma tendência futurista. Branco e moreno, de cara rapada e cabelo liso com risca ao lado. Né? Ele era o heterônimo que mantinha uma relação mais próxima com o momento histórico português. Pessimista, quase sempre escolhe como referência o mundo do progresso, exaltando, mas registrando também a angústia desse tempo presente. O Álvaro de Campos é o único dos heterônimos que pode ter uma diferença estilística, ou seja, ele tem uma evolução no próprio estilo de escrever. Né? Então, ele tem uma primeira fase decadentista, muito influenciado pelo simbolismo, que esse simbolismo é a influência do sonho, do etéreo, daquilo que não é palpável. Futurista sensacionalista, representado pelos textos Ode Triunfal e Ode Marítima, que é justamente essa exaltação do tempo presente, e uma fase mais intimista, onde ele faz certas reflexões, rememoração e meditação. Né? Os textos mais conhecidos dele são da segunda fase, né? Futurista e sensacionalista. Como, por exemplo, a Ode Triunfal, né? Que nós até já vimos lá no Futurismo. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas das fábricas. Tenho febre e escrevo rangendo os dentes. Fera para a beleza disto. Para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Ó rodas, ó engrenagens, eterno, forte espasmo, retidos dos maquinismos em fúria, a maravilhosa beleza das corrupções políticas, deliciosos escândalos financeiros e diplomáticos, agressões políticas nas ruas, e de vez em quando o cometa do regicídio, que ilumina de prodígio e fanfarra os céus, os oais e lúcidos da civilização cotidiana. Só esqueci de comentar com vocês, uma das marcas do Álvaro de Campos é essa irregularidade da forma do texto. Então você tem versos muito compridos e outros mais curtos, versos compridos e outros mais curtos. Isso é comum. E o último dos heterônimos é o Bernardo Soares. O Bernardo Soares, que é um ajudante de guarda-livros, né, escreveu um livro que é o livro do Desassossego, que na realidade são fragmentos em forma de diário, né, pensamentos soltos em forma de diário, e predomina na obra do Bernardo Soares a introspecção autoconsciente e desalentadora de caráter digressivo. Ou seja, ele escreve e faz uma reflexão sobre o seu passado. Né? Ele volta dessa digressão, é essa volta, né, de rememorar. E aqui a gente tem um pequeno fragmento do texto dele, né, e é importante dizer que o Bernardo Soares seria o heterônimo, que o único voltado à prosa, né? Os outros três voltados à poesia e o Bernardo Soares voltado à prosa. E se o escritório da Rua dos Douradores representa para mim a vida, este meu segundo andar onde moro, na mesma Rua dos Douradores, representa para mim a arte. Sim, a arte que mora na mesma rua que a vida, porém num lugar diferente. A arte que alivia da vida sem aliviar de viver, que é tão monótona como a si mesma vida, mas só um lugar diferente. Sim, esta Rua dos Douradores compreende para mim todo o sentido das coisas.
a solução de todos os enigmas, salvo o existirem enigmas, que é o que não pode ter solução. Né? E dos heterônimos do Fernando Pessoa, o Bernardo Soares é o que mais se aproxima das características pessoais do Fernando Pessoa. Tanto é que ele nem considera o Bernardo Soares um heterônimo em si, seria um semi-heterônimo, seria um traço só da personalidade de Fernando Pessoa. Ele mesmo fala isso no próximo slide. Fernando Pessoa não categorizou de fato Bernardo Soares como um heterônimo. Com efeito, em uma das suas cartas, Pessoa comenta que Soares é um semi-heterônimo. Isso é um indício de que as trajetórias de Bernardo Soares e Fernando Pessoa são bastante semelhantes. Então, há pontos de interseção entre Bernardo Soares e Fernando Pessoa. Certo? E aí chegamos no modernismo brasileiro, né? Que a gente tem a geração de 1922, que é a fase da destruição, que a gente começa a ver essa fase do modernismo aqui, nesta unidade, né, que é a unidade 7, e terá sequência na unidade seguinte, na unidade 8. No início do século XX, o Brasil estava passando por um momento de grande efervescência. A gente tem ainda 2/3 da população morando no campo, a atividade econômica ainda era atividade agrária, e essa atividade agrária tinha alguns problemas, porque a economia toda era centrada no ciclo do café, mais no café e um pouco menos na borracha, e essa atividade agrária ainda, como é que a gente pode assim dizer, ainda lutava com uma modernização, o Brasil tinha um lado que era moderno, estava se atualizando, mas ainda tinha um lado bem colonial, sobretudo senhores de fazenda, muito em contraste com quem vivia na cidade. A gente tem um primeiro surto industrial, no Rio e em São Paulo. Esse surto industrial muito favorecido muito pelo grande fluxo de imigrantes que estavam vindo para o Brasil. Se criou um mito de que o Brasil seria o país do futuro. Você tinha grandes perspectivas aqui, mas essas perspectivas se consolidaram ou não, se consolidariam ou não. Então se criou, muita gente fala, o Brasil é o país do futuro. Quando eu era criança, ainda escutava essa expressão. Que futuro que é esse? Em qual perspectiva? E a gente tinha uma grande questão com a população negra, porque você não tinha, os negros ganharam a abolição, mas não se tinha, eles não foram incorporados integralmente na sociedade. Eles foram libertos, mas fez o quê? Qual que foi o compromisso do governo com essa população? Então, sobretudo, Monteiro Lobato, em vários textos, crônicas contos, na realidade, que ele escreveu num período chamado pré-modernismo, ele mencionava essa questão da população negra, o que estava sendo feito. Tem um livro de contos dele que chama Negrinha e Outros Contos, que ele trata justamente dessa questão. A economia do Brasil era propiciada sobretudo pela exportação de café. O café era a principal commodity, ou seja, o principal produto da economia brasileira. Era essa elite cafeeira centrada em São Paulo que mantinha a economia do país. São Paulo passou a ser a capital econômica do país, a capital econômica da nação nessa época, ainda se mantém esse título, não é mesmo? Então, o São Paulo prosperou muito, São Paulo foi até os anos de 1900, e depois de 1900 se tornou a metrópole que é hoje, que só cresce, chamada cidade que não pode parar. Antes da semana de 22, nós tivemos 2 exposições que, em certa medida, abalaram essa sociedade paulistana um pouco mais conservadora.
Em 1913, o ucraniano Lazar Segal fez uma exposição em São Paulo e Campinas, que foi a primeira expressão do modernismo no Brasil, apresentando ao Brasil as vanguardas, né, as vanguardas europeias. A gente tem do Lazar Segal essa pintura aqui, essa tela. E em 1917, a Anita Malfatti, né, uma pintora que inclusive participou da Semana de 22, também apresenta obras muito relacionadas ao expressionismo, né? O expressionismo alemão. Foi ela que apresentou o expressionismo alemão para o Brasil. Né? Esse quadro aqui dela é chamado Tropical. Então a gente tem esses dois antecedentes. E no ano da exposição, em 1922, o Mário de Andrade publica o seu livro Paulicéia Desvairada, que é uma coleção de poemas sobre São Paulo. Né? E a gente vê muito daquela escrita automática, né? Muito cara ao surrealismo. Né? Estruturação sintática desconexa com traços de futurismo e cubismo, e muitas vezes atitudes irreverentes do dadaísmo. Então, nesse livro, ele tem textos sobre o Rio Tietê, sobre determinados lugares de São Paulo, etc. e tal, e a gente congrega muitos estilos, né? Ele faz um apanhado dessas vanguardas transpostas para a literatura. Em 1922 acontece a Semana de Arte Moderna. Né? É uma semana que não é uma semana, foram 3 dias, né? Nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 22, no Teatro Municipal de São Paulo. Foi um evento patrocinado pela elite cafeeira, né? Que queria, sobretudo os exportadores de café, que queria que o Brasil estivesse mais antenado com aquilo que estava acontecendo na Europa e em outros países. Né, a Semana de 22, conforme já comentei, né, ela foi patrocinada pela elite cafeeira. Ela tinha como contexto o centenário da independência, né, 100 anos de Brasil independente, o que somos a nação, né, essa busca da identidade, né, da identidade nacional, do que é de fato ser nacional. E ela congregou não só literatos, né? Ela congregou vários tipos de artistas e várias manifestações artísticas. Né? Ela teve escultores, poetas, escritores, músicos. Né? Vila Lobos apresentou o Trezinho Caipira, que é inspirado em Bach, né? Bachiano número 5, na semana de 22, entre outros. Eu recomendo a vocês assistirem o vídeo que foi passado em aula sobre a semana de 22, que eu acho que sobre a semana de 22 da minissérie Um Só Coração, que eu acho muito elucidativo, acho que é muito bacana esse vídeo, porque mostra como que foi a recepção daquele tipo de arte que se propunha fazer para a sociedade paulista. Acho bem bacana. E a Semana de Arte de 22, ela reverberou durante muito tempo, ela ecoou durante muito tempo, através de manifestos e revistas. A primeira revista que foi lançada, modernista, foi a revista Claxon, né? Claxon seria uma onomatopeia, né? Que seria buzina em inglês. É uma revista inovadora para a época, sobretudo porque mescla peças publicitárias contratadas com peças publicitárias feitas pelos próprios autores. A revista tinha como colaboradores Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Tica Valcante, Anita Malfatti e outros. E ela tinha, sobretudo, como compromisso a valorização, a modernização da cultura literária. A revista Claxon é muito ligada aos ideais, conforme a gente vê no próprio manifesto, aos ideais futuristas. Né? Apesar de dizer aqui, Claxon não é futurista, Claxon é claxista. Né? Mas a gente vê que esse rompimento, essa atitude um pouco mais agressiva é muito cara à estética futurista. Aí a gente tem a poesia pau-brasil,
né? A Poesia Pau-Brasil é de um texto do Oswald de Andrade, que virou um livro, a capa do livro está aí, né? Essa que está na tela. Se propunha o redescobrimento do Brasil, né? Uma linguagem mais natural, de inspiração nos povos indígenas e negros. Né? Uma poesia tentava ser uma poesia com características para exportação, né? Uma poesia feita no Brasil para ser exportada, como para o Brasil, né? Essa poesia para o Brasil, aqui a gente tem um pedaço do manifesto da poesia para o Brasil, eu não vou ler aqui, nem depois vocês podem ler, mas essa poesia para o Brasil, depois ela vai ser muito combatida pelo movimento verde-amarelismo, que foi uma reação, né, em 1926 à poesia para o Brasil, comandada por Plínio Salgado, Cassiano Ricardo, Guilherme de Almeida e Menotti Del Picchia. Eles falavam que era um afrancesamento da cultura brasileira, o verde-amarelismo. É também chamado grupo da anta, né? A anta como animal tipicamente brasileiro. Esse grupo da anta rejeitava as influências estrangeiras na cultura brasileira. Conforme eu já falei para vocês, né, eles falavam que essa poesia que o Oswald de Andrade fazia, da poesia para o Brasil, era muito afrancesada. Então, se propunham textos ufanistas e uma idealização do país. Né? O ufanismo a gente tem sempre que lembrar que é o patriotismo que não é crítico. Né? Eu apenas gosto do Brasil, enalteço o Brasil, faço tudo pelo Brasil, mas eu não tenho nenhum lado crítico com relação a isso. A linguagem é sempre coloquial, né, como subversão às regras gramaticais, e versos livres, sem rima, sem métrica, sem estrofes, é uma poesia mais livre. Um grande movimento, né, um grande manifesto que reverbera até hoje é o Manifesto Antropofágico, também feito pelo Álvares, olha só, pelo Oswald de Andrade, né, que foi uma resposta à poesia, às críticas da poesia para o Brasil, onde os artistas eles deveriam se alimentar da cultura estrangeira, se alimentar dessa cultura e depois misturar esses elementos e regurgitar alguma coisa nova. Lembrando sempre que antropofagismo dentro do Brasil está muito ligado à cultura indígena, é diferente do canibalismo. Canibalismo é quando a pessoa, um homem mata outro homem para se alimentar da carne, uma questão fisiológica, estou com fome, preciso comer. A antropofagia é um movimento religioso cultural. Por exemplo, o índio, ele matava o seu guerreiro, né, só recordando o conceito, o índio conquistava a população inimiga, pegava o guerreiro e eles comiam aquele guerreiro, a carne do guerreiro, para tentar absorver as características daquele guerreiro, né? Então não era para matar a fome, era para uma atitude mística, né? Ele tentar assimilar as características de bravura, das virtudes que aquele índio preso teria, né? Então, essa postura nacional inovadora fala justamente isso, é você se alimentar dessa cultura estrangeira, né? Eu vou alimentar essa cultura, vou processar isso e vou devolver, regurgitar uma coisa nova com influências estrangeiras, mas feito com a cara da nação, né? Isso acontece, é um movimento artístico, essa antropofagia, que é resgatada constantemente ao longo da história cultural do Brasil, né? A gente vai ver nos anos 60, com o pessoal da Tropicália e outros segmentos, muito essa questão, né? E é muito engraçado que o texto do Manifesto Antropofágico reverbera até hoje, né? Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente e filosoficamente. Única lei do mundo,
expressão mascarada de todos os indivíduos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. To be or not to be, that's the question. Isso, até hoje a gente escuta textos mencionando, né, esses fragmentos, entre outros. Pessoal, o objetivo dessa videoaula foi fazer esse resumão para vocês. Eu acho que eu fui rápido demais. Claro, como resumo, não dá para você entrar nas especificidades que a apostila traz. Então, eu sugiro que vocês refaçam os exercícios, que vocês, quem não colocou ainda, coloque as atividades do SAS Online em dia. Não adianta vocês só assistirem essa videoaula, vocês, com a teoria, aqui não dá para a gente trabalhar como a gente trabalha em aula, pausadamente, fazer atividade, teve dúvida, não. Aqui é um resumão de tudo. Então, vocês têm que refazer os exercícios, reler a apostila, acompanhem essa videoaula. Eu acho que com isso vocês vão ter um bom material para vocês estudarem para a prova, tá certo? Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Podem perguntar pelo e-mail que o César disponibilizou, o e-mail pessoal, eu respondo. Pode perguntar no WhatsApp, pode perguntar pelos canais oficiais da escola, não há problema. O único problema é você aí do outro lado ficar em dúvida, e isso não tem como. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar que eu dou um jeito de responder para vocês, tá certo? Eu não me importo de vocês me perguntarem nada pelo WhatsApp, respondo tudo normalmente. Só que se for uma dúvida referente ao conteúdo, talvez seja melhor vocês, em vez de perguntarem no privado, perguntarem no grupo, porque aí a gente socializa a resposta, né? Socializa a pergunta e a resposta. Mas também não há problema nenhum em me perguntarem no privado, tá certo? Então, pessoal, até mais, desejo a vocês boa prova, aproveitem essa videoaula, esse resumo, refaçam os exercícios, estudem pelas apresentações feitas em sala. Se tiver alguma dúvida, estamos aí, tá certo? Até mais. Tchau.